Fala galera, tudo beleza? Professor William Dornello aqui e o nosso convidado, professor Francisco Thiago. Esse é o nosso quinto vídeo, agora a gente vai falar sobre o currículo integrado. Se você não assistiu os vídeos anteriores, procura aqui na nossa playlist. Tem um vídeo falando sobre o que é currículo, tem um vídeo também falando só da teoria tradicional, ou da teoria crítica, ou da teoria pós-crítica. Ou seja, as teorias de currículo são muito cobradas, mas hoje as provas, e também nós estamos vivenciando esse momento de construção e de discussão do que é o currículo integrado. E nada melhor do que isso, do que trazer um pensador e também colaborador aí para essa manifestação de currículo. É isso aí. Thiago, o que é o currículo integrado? Pô, gente, muita gente me pergunta isso e por que tá na moda tanto falar de currículo integrado? Primeira coisa que vocês vão notar é que currículo integrado tem relação direta com a teoria crítica de currículo e pós-crítica. Mas o primeiro pensador, vamos falar aqui de DNA, que imaginou a ideia de um currículo onde as disciplinas não são mais separadas, não são estanques, mas elas têm algum eixo articulador, alguma coisa que as une num projeto maior de educação e de sociedade, foi um inglês chamado Basil Bernstein, que é da nova sociologia da educação e que, consequentemente, compõe a teoria crítica de currículo. Então, falando de item de prova, quando falar que o currículo integrado é da teoria crítica ou pós-crítica, eu consideraria correto. Agora, se tiver um outro contexto e tiver algum termo indutor que te leve ao erro, aí você sempre fique com a ideia de que o currículo integrado nasceu da teoria crítica. Show! Então, é preciso a gente entender que integração é essa que o currículo ele quer propor e entendendo também aí o cenário em que nós estamos vivenciando. Por isso, o professor Francisco Thiago trouxe aí alguns documentos e algumas referências aí de documentos que, inclusive, ele mesmo escreveu sobre essa manifestação. Perfeito. Pessoal, vamos colocar na telinha, vamos aproveitar para mostrar. Esse livro, ele trata da importância... Olha só para vocês terem a noção de como o currículo integrado, ele não se reduz só à escola, mas ele também trata de formação integral do sujeito. E aí, William, muita gente acha que toda a educação de tempo integral tem que ter um currículo integrado. Na prática deveria, mas não é assim que acontece, tá? Então esse livro aí, nesse livro a gente discute sobre a pedagogia e a formação de pedagogos aqui no DF, falando da importância de se ter um currículo integrado. Então, pessoal, nesse livro aqui a gente faz a discussão sobre a importância das teorias pós-críticas de currículo. Como é que seria um currículo pensado nas narrativas e diversidades que compõem a sociedade, a escola? Isso é interessante, esse livro foi lançado ano passado. E por fim, nós temos aqui o livro Currículo Integrado. Nesse livro nós temos as características, possibilidades, limitações de um currículo integrado. E é a partir desse pano de fundo, William, que eu vou aproveitar e explicar quais são as características de um currículo integrado. Vamos lá. Primeira coisa, ele nasce na teoria crítica. Isso é importante, viu, pessoal? Segundo item, ele é o antônimo do currículo coleção, ou seja, ao contrário. Legal, Isso legal. É importante. E o currículo coleção cai muito em prova. Muita, né? gente. O que é o currículo coleção? É aquele currículo que é baseado na separação de disciplinas. Enciclopédico, né? Tudo fragmentado. Grade de horário, lembra que a gente fala? O currículo é uma grade de horário que aprisiona. Então é um ensino enciclopédico, fragmentado, cortado, em estanques, baseado na figura de professores separados. Não há integração. Esse é o currículo coleção. Na contramão dele, ou contrapondo isso, nós temos a ideia de um currículo que ele integra. E aí muita gente me diz, mas é integrado porque integra o quê? As disciplinas? Aí muita gente vai falar de é multi, pluri, inter e trans. Não somente. Ele integra ideias, integra projetos, integra pessoas, integra instituições. Mas falando do documento mesmo físico, do currículo físico ou virtual, nos dias de hoje, o que seria um currículo integrado? Esse currículo que tem principalmente, William, duas características e concepções. Todo currículo integrado tem que ter eixo. O que é o eixo? A coluna, a espinha dorsal, que eu dou o nome de eixo estruturante, pode ser integrador também. O que o eixo estruturante faz, gente? Ele dá sentido e materialidade às disciplinas. Então imaginemos que nesse ano nós vamos discutir a pandemia. A escola vai organizar o seu projeto pedagógico, o seu curso de ano letivo, de semestre, que seja, a partir da pandemia da Covid. Essa pandemia vai ser o eixo estruturante. No que geografia, matemática, química, biologia, ciências contribuem para pensar os problemas sociais que ela acarretou ou trouxe. Então, o eixo estruturante ele pode ser uma disciplina, pode ser um tema, pode ser um conteúdo, pode ser uma ideia, pode ser uma situação, pode ser um período histórico, desde que haja um eixo que é estruturante ou integrador, nós já temos um sinal de que poderá haver um currículo integrado. A outra característica é que o trabalho tem que ser, no mínimo, interdisciplinar. E por que eu digo no mínimo? Porque nós temos a integração, por exemplo, de dois professores de áreas diferentes que resolvem fazer um trabalho pontual junto.
Isso é interdisciplinaridade? Não, isso é multidisciplinaridade. De repente, esses dois professores, William, conseguem fazer um trabalho um pouquinho maior, faz a prova junto e envolve metade da escola um turno inteiro. Ainda não é interdisciplinar, é pluridisciplinar. Pluridisciplinar. Agora, quando eu consigo ter um projeto que integra a instituição inteira e está ligado ao eixo estruturante, aí eu tenho a interdisciplinaridade, que é difícil, complexa. Sim, difícil sair do papel hoje de materializar isso, mas é um assunto muito cobrado em prova, né? Muito. Interdisciplinaridade. Perfeito. E é uma característica, então, do currículo integrado, né? Isso, fechando então as duas características. A presença de eixo estruturante integrador e transversais, muita gente me pergunta. Então, se eu tenho eixo transversal, eu tenho um currículo integrado? Nem sempre, porque só tem transversalidade se tiver um eixo estruturante. Imaginemos aqui, então, o nosso eixo estruturante, a pandemia, e as disciplinas gravitando em torno desse eixo. O que seria transversal? Ora, o número de mortes, o colapso, tudo que envolve isso, que liga as disciplinas. Isso é o que é transversal. Lembrando, né, dos nossos sistemas transversais do início dos anos 2000, que os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, trouxeram, ali no final da década de 90, na verdade. Então, as duas características principais do currículo integrado, de novo, a presença de eixo estruturante ou integrador e o trabalho, no mínimo, interdisciplinar. É isso. Então, legal. São 2 pontos, então 2 características desse currículo integrado, que hoje bastante cobrado em prova e que faz oposição àquele currículo coleção, né? Aquele currículo enciclopédico. Professor Francisco Thiago. O currículo integrado, ele, como você já colocou aí pra gente, ele vai estar diretamente ligado ali às teorias de currículo, né? Mas hoje a gente pode dizer que o Brasil ele vivencia a prática de um currículo integrado ou a gente está em construção de tudo isso? William, a gente não tem notícias de uma escola, de uma instituição, de um estado, de um município, de uma rede, onde efetivamente se pensou e se materializa um currículo integrado nessas condições do que eu estou te dizendo. Isso é fruto de anos de pesquisa, de orientações de mestrado, enfim, de gente que está sob minha orientação em grupos e articulação com outros grupos de pesquisa. Então a gente não pode dizer que aquela escola tem um currículo integrado. A gente pode dizer que aquela escola está construindo, está tentando, está no patamar de conseguir. Legal, legal. Então é algo que a gente está construindo, assim como as outras teorias que a gente tinha falado, né? Apesar de a gente estar ligado a ser uma manifestação, mas estamos fazendo história, né? Professor Francisco Thiago, a gente tem poucas questões de prova sobre currículo integrado, no entanto, isso já foi objeto de cobrança. Vamos dar uma olhada numa questão para a gente poder resolver aqui? Dá uma olhada aí, pode colocar na tela, Justice Cleide, uma questão que já foi objeto de cobrança aí de prova. Pode fazer, professor Francisco Thiago, é com você essa questão. Vamos lá, gente, olha só, o currículo integrado parte necessariamente de uma visão, olha lá. Letra A, pós-estruturalista, em que a base curricular são discursos que organizam experiências formadoras de subjetividades. Eu dei uma pista quente aqui no começo, repeti umas 2 vezes. Eu disse que o currículo integrado, o nascedouro dele é a teoria crítica. Se é a teoria crítica, não há que se relacionar com essas subjetividades, ao menos ainda, não é? Então não pode ser a letra A. Letra B, olha só. O currículo integrado parte de uma visão crítica, em que os conhecimentos são organizados no currículo e voltados ao questionamento da opressão. Ficou capenga, ficou estranha, não é? Por quê? Qual é o problema dessa questão aqui? Porque até a primeira parte a gente até aceitaria, ó, crítico, sim, os conhecimentos são organizados no currículo, mas eles não são voltados para a questão da opressão. A questão é muito maior. A questão é da integração, que pode vencer a opressão, mas não em si a opressão. Não pode ser a letra B, tá confusa. Letra C. Uma visão de rede em que uma base comum articula-se a eixos e temáticas curriculares que atravessam as disciplinas. Será que poderia ser essa, William? Agora sim. Você falou bastante aí desses eixos, não foi? Essa ideia aí de perpassar, e você deu aquele exemplo da da pluri e da interdisciplinaridade, né? Perfeito, perfeito. E aí tem a pista grande, ó. As características do currículo integrado estão na letra C, gente, olha só. Rede em que o que é a base comum? É o eixo estruturante. E o que atravessa? Os eixos transversais. Show. Então, em tese, é a letra C. Vamos ver as outras. Já não é disciplinar. Se é integrado, a base dele... Aí uma coisa que muita gente confunde, o William diz. Então, se eu tenho um currículo integrado, eu não tenho disciplina? Não, gente, eu tenho. Só que as disciplinas não são mais o centro, viu? As disciplinas compõem esse eixo estruturante e gravitam em torno dele. E mais que isso, e elas vão interagir, né? Disciplinar, aquela ideia mais rígida. Não engrade mais. Exatamente. Não engrade. Então, o currículo integrado, ele tem disciplina, mas a base dele não é disciplinar. Muito bom. Ok? Vamos voltar lá. Então, não pode ser a letra D. Letra E, piagetiana, aí a gente traz um retorno ao pragmatismo, nada disso. Por quê? O conteúdo, o conhecimento não é organizado em forma de experiências, gente, não no currículo integrado. A experiência vai ser o resultado disso. Portanto, nos sobra a letra C. Será que é a letra C? Então, vai aparecer a letra C? Boa, muito letra bem. C. Então, essa é a visão aí que as provas vêm cobrando agora. E eu vou fazer a nossa última questão, que fala assim, ó.
A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. A proposta curricular que mais bem se adequa à realização de um planejamento participativo é a do currículo coleção. Galera, falamos muitas vezes aqui que o currículo coleção ele é antagônico ao currículo integrado. Então, quando eu falo de planejamento participativo, de heterogeneidade, das disciplinas conversarem entre si, não pode ser um currículo coleção, mas sim um currículo integrado. Esse item, então, só pode estar errado. Vamos ver se vai aparecer o xizinho aqui. Ah, errado mesmo. Cuidado, tá? Hoje, os sistemas de ensino, muito o que o professor Francisco Thiago aqui falou, né? Dificilmente a gente vai encontrar uma escola que já materialize isso. Mas muitas vezes as escolas estão caminhando, falando que estão construindo para se chegar a algum ponto. Mas hoje o que eu percebo é que a maioria das escolas e os sistemas de ensino sabem o que não quer ser e caminham para a construção de algo que desejam ser. Perfeito, né? William. Uma outra dica importante é que nós temos aí o período da Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, em alta. É um documento curricular prescrito que deve ser materializado no Brasil inteiro. E um dos objetivos da BNCC é que o currículo seja integrado. Verdade. Então isso pode cair em prova também, é importante saber. Verdade, está disposto lá já nesse documento, né? Tão novo, tão recente e cobrado em prova, principalmente nas provas de municípios. Então, fiquem atentos a isso aí. Galerinha, esse então é o nosso vídeo final da nossa série de 5 vídeos sobre currículo. Professor Francisco Thiago, mais alguma consideração importante de currículo? Gente, eu só posso dizer que tudo é currículo. Tudo é currículo, guarda essa frase, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Seja sempre bem-vindo. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Fala aí que outra série você quer ter aqui no canal. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.